do musical indica o início do nosso culto. Quem está no Facebook talvez não tenha o fundo musical, porque eu não tenho como colocar, né? Mas quem está pelo aplicativo, pela Rádio Graça e Paz, pelo site, tem sim o fundo musical também, que indica que nós vamos orar agora. Senhor, Deus e Pai, Senhor único e verdadeiro, único Deus, único Senhor das nossas vidas, aquele que comanda as nossas vidas, aquele que comanda da nossa respiração, a circulação do nosso sangue. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, querido Pai, poderoso Senhor, nós temos a certeza, a consciência que um dia nós vamos nos encontrar e que nós não nos envergonhemos na Tua presença, que a gente não sinta vergonha ao lado de milhares de milhões de irmãos e irmãs, que a gente não se sinta envergonhado por estar na fila dos galardões e quando as nossas obras forem apresentadas, nada vai sobrar, tudo vai se queimar, porque só fizemos aqui palha, feno, capim, madeira. Ajuda-nos, Senhor, a não nos envergonharmos. Que tenhamos obras realizadas através de Cristo e para a glória de Cristo, porque são essas que vão fazer com que venhamos a receber os galardões. Instrua-nos, ó Deus. Hoje a gente vai falar, Senhor, dessa instrução, da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Que seja proveitoso para todos nós. Este é o meu pedido, a minha oração, no nome do Cristo Jesus. É que eu oro te louvando, te glorificando e te agradecendo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, que hoje a gente vai usar muito a Bíblia. Coríntios, capítulo 2, como é que é? Espera aí, Djalma, deixa eu pegar o óculos aqui para ler o que você perguntou aí. Lá no céu vai ter mais presidente? Não entendi, Djalma, a sua pergunta. Lá no céu vai ter mais presidente do que outros? Desculpa, eu não entendi. Acerta aí essa pergunta para eu não responder o que você não perguntou, né? Não consegui entender, Djalma.
para não perder muito tempo, eu não vou ler tudo. Lá no céu vai ter mais presente do que outros. Continuo não entendendo. Djalma, acerta aí. Refaz a pergunta inteira para mim. Escreve com calma e refaz a pergunta inteira, porque ela está sem sentido. Você escreveu alguma coisa errada aí. E presente? Não dá. Faz ela inteira para eu entender de novo. Porque o que você tinha perguntado já sumiu daqui. Então pergunta ela inteirinha, tá? Eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos só por causa do nosso tempo. Mas a gente vai trabalhar aqui Coríntios capítulo 2, do versículo 6 até o 16. Do 6 ao 16. Entretanto, se você puder ler comigo, eu acho extremamente interessante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se resumem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a sua glória. Vou ler até aqui. Depois a gente vai falando versículo a versículo até o 16. Vamos ver. E lá no céu, umas pessoas vão ter mais presente. Bom, eu acho que você está perguntando sobre os galardões, não é? Sim, é disso que eu vou falar hoje. Não é presente, é galardão. Tá? Sim, umas pessoas vão ter mais e a gente pode passar uma vergonha muito grande. Até prazinha, né? Nós vamos passar vergonha. Acho que é isso que você está perguntando, sobre os galardões, né? Muito bem. Então vamos começar aqui para a gente entender a Bíblia mesmo. Do que está falando. Porque a verdadeira sabedoria não é aquilo que a gente aprende. Não, e não que isso não seja bom, não é isso que eu estou colocando, hein? Aquilo que se aprende na escola, na faculdade, é ótimo, é maravilhoso, claro que é bom. Mas não é a verdadeira sabedoria. Quando Paulo diz aqui, entre os experimentados, ele está falando deste povo, que tem muito conhecimento intelectual, tem muito conhecimento das coisas do mundo. Entendeu? O cara pode ser um engenheiro, um cientista, mas ele tem conhecimento das coisas deste mundo. Não que isso não seja bom, mas frente a Deus, o dia que a gente vê, é isso que esta passagem está dizendo. Outrora, quer dizer, no passado, até um tempo atrás, isso estava oculto. E porque isso está lá desde a eternidade. São normais, sabe? Pouquíssimas pessoas. Eu acho que não sei se tem alguém absolutamente normal. A maioria tem problemas de, sei lá, de toda ordem, né?
E essa mulher vive falando que Deus tinha levado ela, que ela conheceu o céu, que ela conheceu o inferno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você vê, quando a gente afronta esse tipo de gente, esse tipo de fala, dizendo que é mentira, é porque a Bíblia diz que isso é mentira. É só a gente ler aqui esse versículo 9 de Coríntios 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ninguém foi para o céu. Tanto é que Paulo, ele não fala que ele foi, ele diz um certo homem, não sei o quê. Entendeu? Até ele tem receio de falar. Então, quando essas pessoas dizem que foram levadas ao céu, não sei o quê, pergunta, bom, e como é que a gente explica, então, esse Coríntios 2,9? Né? Mas o Espírito nolo, quer dizer, o Espírito nos revelou, porque o Espírito de Deus perscruta, não é escuta, é perscruta, porque o Espírito de Deus mora dentro da gente. Então ele ouve aquilo que está dentro de cada um de nós, por causa disso que a palavra é perscrutar. O verbo, né? O médico, por exemplo, não escuta o seu coração, ele perscruta o seu coração. Quando ele põe estetoscópio lá, aquelas coisas. E só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Homem nenhum pode saber do espírito do outro, a não ser o próprio homem. Porque, olha o versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio? Só eu posso saber as coisas minhas, as coisas do meu espírito. Eu e o Espírito Santo. Você não pode saber as coisas, você não sabe as coisas do meu espírito, o que eu penso, o que eu acho, o que eu passo, as lutas que eu tenho. Você não sabe. E eu não sei. Eu posso imaginar, baseado naquilo que eu passo. Agora, o Espírito Santo que mora em mim, ele sabe. E o meu espírito sabe. Todos nós temos lutas. Eu tenho uma luta na minha vida, uma coisa que me tortura. É como se fosse, não estou dizendo que não é nada disso, hein? É uma coisa. É como se fosse um fantasma que vez por outra vem te assombrar. E a palavra diz que nós temos que lutar contra isso. O seu espírito não sabe disso sobre mim. O único que sabe é o meu espírito e o Espírito Santo de Deus que mora em mim. Então, Paulo aqui está traçando, vem fazer morada conosco. E este Espírito Santo, que conhece tudo, absolutamente tudo das coisas de Deus, eu nem sei se vou publicar esse vídeo, porque está cheio de cortes, tentando retomar a internet. Eu não tenho o que fazer, né?
Quem tem um aplicativo, baixa o aplicativo, nesses casos vai direto para o aplicativo, vai ouvir a pregação, eu creio que sem interrupção, porque o aplicativo usa muito menos internet. E Paulo está dizendo aqui que isso que ele está falando, isso que ele está escrevendo, lembra quando eu falo para vocês, olha, as 2 cartas aos Coríntios não são cartas de aplauso, de concordância de Paulo com o que acontecia lá. As 2 cartas aos Coríntios são, na verdade, 2 cartas de repreensão de Paulo àquele povo, daquela igreja em Corinto, na Grécia. Lembra? Eu falo isso. As pessoas leem aqui achando que Paulo está batendo palma. Olha, vocês são... Não, Paulo está chamando a atenção deles. Olha o versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus estava usando ele naquele momento para escrever esse tipo de coisa. Escrever essas repreensões, essas reprimendas àquele povo. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Espírito, né? Eu vi falando, olha, o Espírito Santo de Deus não fica fazendo a pessoa rodar. Né? Eu vi esses dias aí, dá até vergonha de falar essas coisas, meu Deus. 2 senhoras, né, mostrando o sapato, dizendo que Deus tinha transformado, fazendo cair gotas de ouro do sapato delas, o Espírito Santo. Isso é mentira, isso é truque, isso não é verdade, ou é uma coisa diabólica. Acabou. Porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele mora em você. Por quê? Ontem a gente falou disso, quando a gente falou dos limites espirituais. Por que o Espírito Santo de Deus mora em mim? Mora em você? Qual que é a razão? A gente falou disso ontem. É para a gente ser testemunha de Jesus, não é testemunha de nada além de Jesus. Você está sendo testemunha de Jesus? Você testemunha de Jesus? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não, eu também, eu concordo com você, Djalma, eu também brinco, eu falo assim também, né? Que eu, nem que for para entrar todo chamuscado, eu falo isso, mas eu quero ir para o céu, entendeu? Mas a nossa luta não é só para ir para o céu. Nós vamos, porque nós somos salvos, mas a nossa luta é para fazer as obras que glorificam Cristo, não que glorificam nada fora de Cristo. Então, você vê que com esta frase a gente já elimina um monte de coisa.
qualquer obra, por mais que aparente ser uma obra do nosso Senhor, está, irmã Elisa, eu sei, querida, eu não posso fazer nada, minha irmã, você me perdoa, eu tento fazer o melhor, o irmão até me deu um negócio que expande aí, mas acho que o problema é a minha internet nesse lugar que eu estou morando, entendeu? Eu acho que é ruim, eu não sei, na verdade, né? Você me perdoa, não posso fazer nada, né? Então eu indico assim, baixe o aplicativo, porque um dia que a gente tiver com um problema no Facebook, você abre o aplicativo e ouve a programação, ouve a pregação da palavra de Deus, que é o que é importante. Então o homem natural, quando Paulo escreve aqui o homem natural, são as pessoas que não entregaram as suas vidas a Jesus. Esse é o homem natural. É do mesmo jeito que ele nasceu. Ninguém nasceu salvo, não é? Ninguém nasce salvo. Durante a vida é que nós entregamos, nos reconhecemos pecadores e nos entregamos para Jesus. Por causa disso, que o homem natural, a sua também, irmã, desculpa, agora entendi. Então não é só aqui, então a sua também não está boa, talvez seja em regiões, né? Porque o homem natural, quer dizer, o homem do jeito que ele nasceu, sem entregar a vida para Jesus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele é loucura. Loucura que ele é pecador. Loucura que esse mundo tem tanta maldade por causa do pecado. Loucura que as pessoas roubam por causa do pecado, que as pessoas matam, que as pessoas são corruptas por causa... É loucura isso. É maldade humana, não sei o quê. E aí vai explicar um monte de coisa. Eles não conseguem entender aqueles que não são de Cristo. Por quê? Porque eles não têm discernimento espiritual. Semana passada, se eu não me engano, a gente falou do discernimento. Que toda denominação, se tivesse uma só pessoa, uma só, com discernimento lá dentro, não aconteceriam tantos absurdos. Agora, veja aí o versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele julga fundamentado em quê? Na justiça dele? Não. Ele julga na orientação do Santo Espírito de Deus que mora nele. Este é o julgamento que é feito. Ele não julga porque matou, tem que morrer. Não é esse o julgamento que ele faz. Ele julga a pessoa porque ele é um homem natural. Ele não tem Jesus, ele não conhece nada de perdão, de salvação. Ontem eu estava vendo um filme, eu não me lembro, não tem nada a ver com religiosidade esse filme. É que eu estou falando aqui, eu me lembrei do homem natural. E num determinado trecho do filme, o pessoal passa por um lugar no México e tem lá um santuário na calçada de uma rua
E nesse santuário está cheio de cabeça de animal, só cabeça, bode, animais sacrificados ali, né? E aí o sujeito pergunta, mas o que é isso aqui? Né? O que é isso aqui? Aí o que está com ele diz, isso aí é o culto à Santa Morte. Santa Muerte, que eles falam, né? Cara, mas que negócio é esse? De Santa Morte? Porque a gente ora para a Santa Morte. Mas por que vocês oram para a Santa Morte? Não é porque a gente sabe que as coisas que a gente faz não são coisas de Deus. Então a gente ora para que a Santa Morte nos proteja na vida e depois da nossa morte. Olha, este homem, na verdade, ele não entende nada, ele é um homem natural, um homem carregado do pecado. No filme, né? Isso é no filme, entendeu? Isto é um filme, mas ele é um homem natural. Ele sabe que ele precisa de proteção, mas como ele matava, ele traficava, ele roubava, ele fazia de tudo esse sujeito. Então ele orava para a Santa Morte, quer dizer, ele orava para um demônio, né? Pedia para o demônio ajudar ele durante a vida, para ele conseguir as coisas, e depois da vida, que ele não fosse condenado. Estava numa ilusão enorme. No final do filme, ele é morto e cortam a cabeça dele e colocam lá nesse santuário, na calçada lá, onde tinham cabeças de animais para a Santa Morte. Porém, o homem espiritual julga todo. Nós temos que julgar as coisas. Isso é certo, isso é errado, isso é correto, isso pode. Isso não pode, eu não posso brincar com as pessoas. Né? A gente precisa julgar isso. Não fundamentado na nossa justiça, que é falha. Se a justiça já é falha, imagina a nossa justiça, né? Mas nenhum desses homens naturais podem nos julgar. Nenhum deles podem nos julgar. Eles julgam, claro, é óbvio que eles julgam, né? É claro. Mas não podem, o julgamento deles não é correto, porque eles são incrédulos. Eles são capazes de reconhecer as falhas nos outros, porque nós temos falhas, claro, qual de nós não tem? Todos nós temos falhas, né? Todos nós temos defeitos. Ser cristão não quer dizer que a gente é livre de falha e de defeito. Eles conseguem apontar isso em nós, falhas e defeitos, mas não são capazes de avaliar a verdadeira natureza deles, homens naturais, né? Como pessoas espirituais, que não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E também não conseguem avaliar cada um de nós com defeitos e com falhas, né? Como pessoas transformadas por Deus. Mas por estarmos neste mundo, nós temos defeitos e falhas. E os reconhecemos e buscamos da graça de Deus para vencê-los, esses defeitos e essas falhas. Então, tudo que está sendo aqui dito em Coríntios capítulo 2, versículos do 6 ao 16, né, é uma lição
grandiosa de vida. É uma lição espetacular de vida. É claro, tem gente que lê, ouve e não aproveita a lição. Ora. Isso é muito difícil, isso não existe, isso é complicado. Sabe, nós temos um tempo aqui para aprender, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação aqui em psicanálise. E cada dia que eu entro aqui, né? Olha, você tem 100 e tantos dias para completar. Tem um tempo, tem um prazo determinado que eu tenho que completar esse negócio aqui. É a mesma coisa a nossa vida. Nós temos um prazo de vida aqui. Esse prazo um dia vai vencer. Você tem um prazo de vida, eu não sei qual é. Um dia esse prazo vence. E se você aproveitou e completou aquilo que te estava proposto, você recebe o diploma, você recebe o galardão. Se você não completou, aí você vai ter que pagar tudo de novo, fazer as provas, entendeu? Não é o caso de quem vai e quem não vai para o céu. Porque se você não aprendeu no seu prazo de vida, né? Não sei se acontecer o arrebatamento e o prazo for o arrebatamento, você ainda pode se... Mas é difícil, né? A gente fala assim, uma segunda chance, né? Mas veja bem, você pode até encarar como uma segunda chance. Mas vamos entender uma coisa. Se hoje, que está tão fácil, né? Quando a internet não dá problema, fica mais fácil ainda da gente pregar, falar a verdade. As pessoas não querem saber. As pessoas... é mais um falando. Esse negócio, dá muito trabalho. Mas aí eu não vou poder fazer isso. As pessoas sempre vão pensar naquilo que elas não vão poder, ou não devem fazer mais na vida. Elas não vão pensar, elas não pensam nos benefícios. Eu trabalhei por 5 anos numa empresa, o meu último trabalho secular. E eu contratava essas coisas e tal. Enfim, bom. E eu ficava abismado. Porque eu contratava desde gerente a auxiliar. Uma das perguntas primeira que as pessoas faziam, independente do cargo, tem cesta básica? Eu falava, meu Deus, mas eu estou falando que tem convênio, eu pensava na hora, tem convênio médico, tem transporte, tem alimentação, não desconta do salário. E o cara quer saber se tem cesta básica. Tudo que foi oferecido ele colocava de lado por causa da cesta básica, que não dura uma semana. E é básica da básica, né? É básica da básica da básica. Né? Você já viu a cesta básica? Que vergonha que é! É 1 quilo de sal. Meu Deus, eu não sei, mas 1 quilo de sal dura quanto tempo? 1 quilo de sal. É sal de montão. Você tá entendendo? É um negócio mal distribuído, de péssima qualidade, na maioria das vezes, para que essa cesta fique mais barata.
E as pessoas preocupadas com a cesta básica. Por que você está falando isso? Porque quando a gente fala de Jesus para alguém, a primeira preocupação que a pessoa tem na cabeça é aquilo que ela não vai mais fazer. Mas eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Ela não está preocupada com o que ela vai receber. As grandezas que Deus vai derramar na vida dela a partir. Ela não está preocupada. Ela está preocupada com o que ela não vai poder mais fazer. Pois, para encerrar, versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem é que pode ensinar a Deus? Quem é que pode dizer, eu estou dando para Deus, mas o que você vai dar para o Deus que é dono de tudo? O que você tem? O meu dízimo, 10%, eu devolvo. Mas para, Deus lá está preocupado com... Você nem sabe o motivo do dízimo. Para de falar bobagem. Né? Não estou desmerecendo ninguém, não é isso. Mas é que a maioria não sabe mesmo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é isso que está faltando para nós cristãos hoje, ter a mente de Cristo. Como é que eu sei que eu tenho ou não tenho a mente de Cristo? É quando você é divinamente influenciado pelo Santo Espírito. Entendeu? Então, a verdadeira sabedoria é ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que está dizendo aqui, é isso que Paulo está orientando aqui, aquele povo lá de Corinto, que fazia coisas absurdas, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, engrandecer o Senhor por tudo isso que a gente pôde hoje conversar, discutir a respeito. Quero te agradecer muito pela tua bondade, pela tua compaixão para conosco, porque a maioria de nós não leva essas coisas em consideração, mas eu sei que isso é importante para o Senhor. Continua falando conosco e nos livrando, Senhor, de toda mentira. Esta é minha oração por mim e pelos irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.